Olá, eu sou o professor Luiz e nessa aula de hoje nós vamos falar do parecer rico e o ser rico. Para que a gente possa entender isso, eu vou contar para vocês uma historinha de dois personagens. E eu gostaria que você se identificasse com um desses dois personagens. O primeiro é o João. O João é o executivo, ele trabalha numa empresa boa, ele tem alto salário e com isso ele mora num apartamento alugado de frente para o mar, ele dá todo o conforto para sua família, mora num bairro nobre. O segundo personagem é o José. Ele tem um salário modesto, ele conseguiu juntar o dinheiro e comprar uma casa para a família. E ele conseguiu pagar essa casa de uma maneira que não pesasse no seu orçamento. Ele conseguiu uma parte da sua renda, ele conseguiu comprar essa casa. O João, ele tem dois carros, um para ele e outro para a esposa, dois carros de luxo. Todo ano praticamente ele troca de carro. Já o José, ele tem um carro popular e ele troca de vez em quando. E quando ele troca, ele compra o carro à vista, porque ele consegue dar parte da sua renda ir juntando dinheiro, e quando ele tem condições de comprar o carro à vista, ele compra esse carro à vista. Então ele nunca está devendo prestação de carro. Já o João sempre está devendo essas prestações. O João trabalha numa boa empresa, tem um alto salário, ele ganha em torno de 20 mil reais, e esses 20 mil reais ele cobre as despesas dele todo mês com muita dificuldade. Apesar dele ganhar 20 mil, ele vive uma vida acima das suas possibilidades. Já o José, ele ganha 5 mil, ele tem os seus gastos controlados, ele faz orçamento familiar, ele consegue uma parte da sua renda, ele consegue investir em mercado financeiro, e esses investimentos vão trazendo para ele renda, e com o passar do tempo, ele foi construindo um patrimônio de investimento considerável. Já o João, ele gasta mais do que ele ganha, apesar de ganhar 20 mil reais. O João sempre tem que refinanciar suas dívidas. Ele nunca consegue cobrir todas as dívidas no mês. Ele precisa ter sempre alguma coisa para arrumar dinheiro para cobrir os buracos do orçamento. Já o José, ele se esforça para entender um pouco mais de investimento. Ele corre atrás de educação financeira. Ele ensina aos seus filhos educação financeira. Ele começa a entender melhor como é que funcionam os investimentos do mercado financeiro. E ele consegue fazer investimentos com uma sobra da sua renda que se encaixe no seu perfil de investidor. E com isso ele vai conseguindo criar um patrimônio. O João, depois de 30 anos, ele ainda tem uma vida boa. Quem olha para ele, mora numa casa legal, tem dois carros legais, mas ele não pode parar de trabalhar. Ele tem que agradecer muito por ele ter um emprego de um salário tão bom, porque se ele perder esse emprego, tudo na vida dele, da parte financeira, vai desandar. Já o José, depois de 30 anos, ele tem uma vida modesta, ele vive dentro das suas possibilidades, só que ele criou o que nós chamamos de renda passiva. Ele criou um patrimônio de investimento que traz a ele todo mês uma renda sem que ele precisasse de trabalhar. Já o João, se ele perder esse emprego de 20 mil, a vida dele desanda de uma forma que vai trazer muitos problemas. O João, ele acha que o José é pobre, mas o José acha que o João é rico. Mas quem é aquele que tem a mentalidade de rico? Quem é aquele que tem a mentalidade de pobre? A pessoa que parece rico, ela tem um alto padrão de vida, porém ela tem gastos muito elevados. E para ela cobrir esses gastos elevados, ela precisa de ter uma renda muito boa. Então, se o João perder o emprego, ele não consegue mais pagar. Ele sempre vai viver numa vida acima das suas limitações. Ele consegue viver uma vida muito boa, de uma forma confortável, quem olha de fora, porém ele nunca consegue criar uma reserva de emergência, ele nunca consegue ter o dinheiro para se aposentar. Ele tem que agradecer muito por ele ter esse emprego que dá a ele esse salário tão alto. Ele não consegue criar ativo, o que ele cria mais é passivo na vida dele. Já o José, ele tem condições de garantir o seu padrão de vida. Se ele parar de trabalhar, ele continua tendo renda passiva, em tal maneira que ele permanece o padrão de vida. Ele acumulou recurso e esses recursos vai dar a ele no futuro uma vida bem mais tranquila e ele não vai perder o seu padrão de vida, porque ele criou mais ativos do que passivo. E aí, quem é que é o rico e quem é que é o pobre? Quando eu falo rico e pobre, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de mentalidade, mindset. Aí eu tenho um exemplo aí.
Uma pessoa rica, normalmente, ela não esbanja o seu dinheiro gastando com coisas caras. Ela utiliza aquilo que é o mínimo, aquilo que é o essencial. Já o pobre não. O pobre ele compra roupas caras, celular caro, relógio caro, só para mostrar para a pessoa, para a sociedade, uma coisa que ele não é. Como se a roupa da pessoa determinasse qual é o saldo bancário que ela tem. Vou dar 3 exemplos aí. Esses 3 camaradas são pessoas muito ricas. O primeiro é o dono da Microsoft, o Bill Gates. O segundo é o Mark Zuckerberg, ele é o dono do Facebook. E o terceiro é o Jack Ma, ele é o homem mais rico da China. Procura essas 3 pessoas na internet, que vocês vão ver eles sempre com roupas simples, baratas. Vocês não vão ver com relógio Rolex, vocês não vão ver com celular caro. Vocês vão ver sempre na simplicidade. E com um detalhe importante, praticamente eles repetem a mesma roupa. O Steve Jobs fazia a mesma coisa. Pode pegar várias fotos que eles vão estar com roupas bem parecidas. Bom, com isso a gente começa a entender o que é passivo, o que é ativo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, é tudo aquilo que aumenta os seus gastos. Então, por exemplo, carro, moto, casa de praia, moradia. Mas espera aí, professor, casa própria também é passivo? Sim, casa própria é passivo. A casa só vai ser um ativo para você quando ela colocar dinheiro no seu bolso, quando você tiver renda em cima dessa casa, como por exemplo, aluguel. Então se você tiver imóveis e esses imóveis te traz aluguel, recebimento de aluguel todo mês, aí é um ativo para você. Outro exemplo são direitos autorais, patentes, ativos financeiros, propriedade intelectual. Isso sim vai trazer para você riqueza. Então o João e o José, um tem muito mais passivo e o outro tem muito mais ativo. O que são ativos financeiros? Quais são os ativos que vão te trazer riqueza, que vão te trazer aumento de patrimônio? Títulos públicos do tipo Tesouro Direto, títulos privados do tipo debênture, certificados de depósito bancário, letras hipotecárias, letras de câmbio. Todos esses investimentos vão te trazer aumento de patrimônio. Cotas de fundos, quando você participa de algum fundo. Fundo é quando você coloca dinheiro, alguém administra aquele dinheiro, fazendo investimento em multimercados. O dinheiro que é ganho é distribuído entre os cotistas. Essas pessoas que têm esses ativos financeiros são as pessoas que vão criando mentalidade financeira, e com essa mentalidade financeira desses investimentos, traz a ela então o conceito de riqueza. Qual a conclusão que a gente chega? Que para você ser rico, você precisa ter mais ativos do que passivos. Então a riqueza está caracterizada quando você adquire mais ativos do que passivos. Então na nossa historinha, o João ganha muito mais do que o José. Como ele tem uma vida financeira toda enrolada, na verdade ele só parece ser rico, mas ele não é. E isso comprova também que independe de quanto você ganha, se você ganha muito ou se você ganha pouco. Mesmo você ganhando pouco, você pode ter mentalidade de pessoas ricas. Para a gente finalizar, uma frase, dizem que é do Will Smith. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Não entre no perfil dessas pessoas. Não façam essas coisas. O que você precisa fazer é construir riqueza. E como é que se constrói riqueza? É muito simples. Primeiro, elimine dívidas. Não viva dentro das suas limitações. Segundo, gaste menos. Viva dentro das suas possibilidades. Terceiro, ganhe mais. E como é que você faz para ganhar mais? Seja um especialista em alguma coisa. E se você quiser ganhar mais ainda, seja um perito em determinado assunto. E por último, invista melhor. Adquira educação financeira, aprenda no mercado financeiro, entenda o que o mercado pode te oferecer, poupe da sua renda e invista nesse mercado financeiro para te trazer mais ativos do que passivos. Bom, com isso nessa aula nós aprendemos a diferença da modalidade mental entre ser rico e parecer rico. Espero que vocês comecem agora a praticar o modelo mental de uma pessoa rica. Até a próxima aula. Te espero lá.